Aqui a gente vai falar agora de potências de expoente negativo e vamos continuar falando de como é que é o nome? Notação científica. Dessa vez a gente vai falar de números muito pequenos. Mas para isso a gente tem que primeiro pensar um pouquinho em algumas coisas, né? Primeiramente, a gente já viu como funciona potências com expoente natural. Então, assim, a gente já viu como funciona quando a gente tem um número. No caso, eu nem usei um número quebrado, mas geralmente a gente estava usando os inteiros, né? Tipo, a gente tem um inteiro elevado a um número natural. Número natural, por exemplo, o 3. Já falei para vocês que isso significa o 3 está me mandando repetir o de baixo 3 vezes e fazer uma conta de vezes entre eles. Fazendo essa conta de vezes, isso aqui vezes isso dá 25. 25 vezes isso dá 125, não tem mais ninguém para multiplicar, então é 125. Isso dá para ser feito também com números quebrados, tá? Por exemplo, 1,1 elevado a 2. Isso aqui, ó, o de cima está me mandando repetir o de baixo duas vezes, então 1,1, 1,1. E agora é só fazer uma conta de vezes. 1,1 vezes 1,1 dá 1,21. Tá? Então dá para fazer com vírgula também. É só você fazer uma multiplicação de vírgulas. E se for uma fração, mesma coisa. Se tiver 5 metades elevado a 3, isso aqui é uma coisa que 5 sobre 2, repetir 3 vezes o número de baixo. E vou fazer uma conta de vezes entre eles. Ó, multiplicação de fração é fácil, é só fazer o de cima vezes o de cima. Então 5 vezes 5 dá 25, vezes 5 dá 125, como a gente já fez. Então aqui em cima é 125. E aqui embaixo, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 2 dá 8. Então essa fração elevada à terceira é uma coisa que 125 sobre 8. Então assim, elevar qualquer número a um número natural é fácil, é bem fácil mesmo. Porque é só repetir ele e fazer multiplicações. Ah, professor, mas eu tô achando difícil, não tô achando fácil, é que você não se acostumou, tá? É só você se acostumar e aí o negócio vai que vai. Só que para se acostumar você tem que fazer algumas atividades, né? Bom, tudo bem. Os naturais eles têm esse símbolo aqui, tá? Esses são os números naturais. Hoje a gente vai aprender a trabalhar quando o de cima for um número inteiro. Os inteiros são não só os naturais, mas eu vou adicionar o zero e os números negativos, tá? Vamos ver um pouquinho como é que vai ser. Aqui é o resumo de como funciona quando o expoente é natural, né? Por isso eu coloquei um n aqui. Se o número de cima for um número natural, ele vai me fazer repetir o de baixo n vezes. Então se o n for 10, eu vou repetir 10 vezes o número de baixo que eu chamei de a. Se for 5, eu vou repetir 5 vezes. Então assim, olhando isso aqui é fácil, se você conseguir interpretar as letras, entender, por exemplo, como seria um 17 elevado a 6. Por quê? Ó? O 6 está tomando papel de N e o 17 está fazendo papel de A. Então o que eu vou fazer? Aqui eu mandei repetir o A N vezes. No caso o A é 17, então eu vou repetir o 17. E o N é o 6, então eu vou repetir 6 vezes. Então aqui eu vou colocar 17, 1, 2, 3. Estou com preguiça. Acho que até demora mais. Pronto. E agora entre os 6 17s, eu vou fazer uma conta de vezes. E isso aqui vai ser um número imenso. Imenso, deixa eu ver. Calculadora, acho que eu sei. Fiz. Vamos lá. Ó, 17 elevado, esse aqui é o símbolo de elevado na calculadora, a 6. Isso aqui vai dar esse número aqui. Tem 3, 6, então é 24 milhões. Epa, então aproximadamente 24 milhões. 24 milhões, eu posso colocar 24 vezes 10 a sexta. Aproximadamente 24 milhões. Que eu ainda posso melhorar isso aqui e fazer isso aqui ficar menor. Eu posso colocar isso aqui como 2,4 vezes 10. Ó, esse número aqui é 10 vezes menor do que esse. Então, para compensar, eu tenho que deixar isso aqui 10 vezes maior. Para deixar 10 vezes maior, é só acrescentar 1 aqui. A gente já vai ver isso com mais habilidade. Então, eu escrevi que isso aqui é aproximadamente 24 milhões. Isso aqui é o 24 milhões na notação científica. Mas, professor, ainda estou confuso com notação científica. Vamos ver um pouquinho mais. Ó, a notação científica ela funciona com potências de 10, porque as potências de 10 são mais simples. Tá?
E no caso, como é que funciona isso? Bom, 10 elevado à primeira, a gente só está trabalhando com números atrás aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 10 elevado à primeira é o próprio 10. Que é como se eu mandasse o 10 ser repetido uma vez. Como só tem um 10, eu não consigo fazer nenhuma conta de vezes, então isso aqui é o próprio 10. Quando é 10 elevado a 2, eu repito 10 duas vezes e faço conta de vezes com eles, assim. 10 elevado a 3, repito 3 vezes, conta de vezes, vai dar 1000. 10 elevado a quarta, 10.000. 10 elevado a quinta, repito 5 vezes, 100.000. Só que repara, daqui pra cá ficou 10 vezes maior. Daqui pra cá, 10 vezes maior. Daqui pra cá também, 10 vezes maior. E daqui pra cá, 10 vezes maior. Então, se eu aumento um dígito aqui, o resultado final fica 10 vezes maior. Então, aqui era 100, aumentei um dígito, ficou 1000. Aqui era 10.000, aumentei um dígito aqui em cima, ficou 100.000. Isso, obviamente, só funciona na potência de 10. Aqui eu coloquei algumas observações. Olha só, conforme a gente vai avançando para baixo as linhas da tabela, o valor aqui vai ficando 10 vezes maior. Então, quando a gente vai indo para cima, acontece exatamente o oposto. Para vir daqui para cá, eu diminui 1. Né? Aqui, menos 1. Só que aqui, eu dividi por 10. Por quê? Porque 100.000 dividido por 10 dá 10.000. Agora, daqui para cá é o mesmo processo. Eu diminuo 1 e divido por 10. Por quê? Porque 10 elevado à quarta dá 100.000. 10 elevado à terceira, que eu diminui 1 em cima, dá 1000. Olha só, daqui para cá eu tive que dividir por 10. Então, quando eu diminuo uma unidade, o valor da potência, que é isso aqui, fica 10 vezes menor. Então, eu vou fazendo isso. Ó. Eu diminuo uma unidade, fica 10 vezes menor. Diminuo outra unidade, fica de novo 10 vezes menor. Então aqui, ó, eu vou indo para cá, vai multiplicando por 10. Eu vou subindo, vai dividindo por 10. Vamos usar essa ideia para tentar pensar em potências não só quando o expoente for natural, mas quando o expoente for inteiro. Porque olha só, aqui é a nossa tabela de antes, né? 10 elevado à primeira, 10 elevado à segunda. Olha só, conforme eu estava dizendo para vocês, quando a gente vai subindo, eu preciso dividir por 10. Então, para eu saber qual vai ser o valor da linha seguinte, é só pegar essa linha e dividir por 10. Então, vamos continuar. Se a gente continuar, então, vamos supor que tem uma outra linha aqui, onde, ó, aqui eu estou subindo, então eu estou diminuindo 1. 1 menos 1 dá 0. Então, aqui é como se fosse 10 elevado a 0. Não sei ainda quanto é 10 elevado a 0. Só que, ó, conforme eu ia subindo, os números iam ficando 10 vezes menor. Então, como é que eu descubro o número de cima? É só pegar isso aqui e dividir por 10, dá 1. Então, 10 elevado a 0 precisa ser 1. Para essa ideia fazer sentido. A gente só expandiu a ideia. Tipo, no começo, potências eram basicamente várias multiplicações. Mas agora que a gente vai pensar em números negativos, a gente vai relacionar isso aqui com divisões também. Então, olha só, qual é o próximo negativo, né? Os próximos negativos. Bom, o próximo negativo, antes do zero, seria o menos 1. A gente pensa muito em negativos quando a gente vai falar de temperatura, né? Ah, a temperatura está menos 4 graus Celsius em tal lugar. Então, assim, eu vou diminuindo ainda mais depois do zero, né? Então, eu estou diminuindo conforme eu vou indo para cima. Mas olha só, como eu falei para vocês, conforme eu vou indo para cima, os números vão sendo divididos por 10. Então, 1 dividido por 10 é isso aqui, ó, 0,1. E se eu continuar subindo, eu vou dividir por 10 de novo. Então, 0,1 dividido por 10 dá 0,01. Então, eu vou dividindo por 10. Em outras palavras, eu posso pensar que isso aqui é o próprio 1. 10 elevado a 0 é 1. Só para facilitar. 10 elevado a menos 1, como eu estou diminuindo, diminui uma unidade, eu vou fazer o 1 dividido por 10 a primeira. E o 10 elevado a menos 2 eu vou pensar como 1 dividido por 10 a segunda. Ou seja, 1 dividido por 100. Porque eu dividir por 10 duas vezes é uma coisa que dividir por 100. Então, assim a gente consegue pensar em potências negativas. Ah, e por que eu coloquei aqui mais um? Para eu continuar para baixo a minha tabela, eu tenho que ficar multiplicando por 10. Então, se aqui era 100.000, o de baixo vai ter que ser 100.000 vezes 10, que vai dar 1 milhão. Tá? Então, como eu multipliquei por 10 aqui, eu tenho que aumentar uma unidade. Então, aqui seria 10 elevado a 6. Ó, aumentei uma unidade. E aqui está me mandando repetir o 6, o 10 6 vezes, né? Então, aqui é uma conta de vezes. O vezes tem dois símbolos, tá? A gente pode usar o pontinho ou a cruzinha aqui, o xizinho.
E geralmente, conforme vocês vão ficando mais velhos, vocês percebem que a gente evita usar o xzinho, porque a gente usa x para falar de um número desconhecido, né? Então essa cruzinha pode parecer um x e aí você fica confuso. Tudo bem. Então aqui a gente já começa a entender como funcionam números negativos na potência de 10. Então se eu tenho, vamos colocar aqui mais uma página para a gente falar disso aqui. Então 10 elevado a um número negativo, vamos colocar menos 5, é a mesma coisa que eu fazer isso aqui, ó. Eu posso esquecer esse sinal negativo, só que aí eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Isso aqui vocês podem ficar com um pouquinho de medo. O negativo aqui, ele é como se ele invertesse a fração. É bom até que a gente vai falar de frações, ó. 10 elevado a menos 5, vamos deixar isso aqui em vermelho. 10 elevado a menos 5, eu posso pensar no 10 como uma fração. Agora a gente vai ter que usar frações. O 10 é uma coisa que 10 sobre 1. Porque 10 dividido por 1 dá o próprio 10, tá? E agora aqui eu tenho menos 5. Esse menos aqui, o que ele faz? Ele inverte a fração. Então, o 1 estava embaixo, o 10 estava em cima. Ele vai fazer o contrário. O 1 vai para cima e o 10 vai para baixo. Então, aqui... vamos colocar assim. Pronto, eu vou inverter... quero azul. Vou inverter essa fração. Então, onde estava embaixo vai para cima, onde está em cima vai para baixo. Pronto. Por que eu fiz isso? Porque agora eu não preciso esquentar com esse negativo. O negativo some, tá? Agora, então, eu só vou ter um positivo. Isso aqui elevado a 5. A gente sabe fazer essa conta. Como é que é essa conta? Quando o de cima for um número natural, é só repetir o de baixo. Isso vezes, né? 5 vezes no caso. Então, eu vou repetir isso aqui 5 vezes. Então, 1 sobre 10 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes e 5 vezes. E o que eu vou fazer entre eles? Vou fazer uma conta de vezes. Como é que eu faço essa conta de vezes? Multiplicação de frações é fácil, gente. 1 vezes 1 é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, 1, 1. Multiplicar 1 várias vezes é uma coisa que 1. Agora 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 10 dá 1000. 1000 vezes 10 dá 10.000. E 10.000 vezes 10 é 100.000. Então aqui a gente pode pensar como 100.000. Ou ainda melhor, você pode pensar como 1 dividido por 10 elevado a 5. Porque isso aqui, ó, essa conta aqui equivale a 10 elevado a 5. Então, o menos aqui, ele inverte a fração. Opa. Tá? Você pode pensar assim. Professor, para que isso aqui é útil? Pensar desse jeito. Porque agora a gente consegue, inclusive, fazer potência negativa de fração. Se eu tiver, por exemplo, ó, meio elevado a menos 2. Isso aqui assusta. Você olha isso aqui, você já fica com medo. Mas, ó, o que esse menos vai me fazer? Ele vai inverter a fração. Então, se eu quero me livrar desse menos, eu faço o contrário. Então, onde estava em cima vai para baixo, onde está embaixo vai para cima. Fica 2 sobre 1. Agora, cancelei esse menos elevado a 2. 2 dividido por 1 é uma coisa que o 2. Então, 2 elevado a 2, eu só repeti o de baixo 2 vezes. Pronto. Me livrei do negativo lá em cima. Agora, 2 vezes 2 dá 4. Então, 0,5, ou meio, elevado a menos 2 dá 4. Tá? É estranho? É estranho. Mas dá muito certo. A ideia vem disso aqui. Disso aqui. A gente pegou as propriedades da potência para os números naturais, as principais propriedades no caso, e a gente jogou essas propriedades nos números negativos de um jeito que faça sentido. Mas, professor, isso realmente faz sentido? Faz sentido, a gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Mas como é que eu faço para fazer potência de 10 de um jeito fácil com vírgula? É bem simples, ó. Aqui, ó, tem 4 zeros. Aqui tem 7 zeros. Vamos pensar assim, senão menos 1 pode dar problema. E aqui tem 1 zero. É parecido com 10 elevado ao número positivo, né? Quando 10 era elevado ao número positivo, era só a gente contar os zeros. 10 elevado a 5 tem 5 zeros, 10 elevado a 4 tem 4 zeros, 10 elevado a 3 tem 3 zeros, elevado a 2 tem 2 zeros, elevado a 1 tem 1 zero. E elevado a 0
tem 0 zeros, não tem nenhum zero. Isso é legal. Elevado a menos 1 tem um zero também, só que o zero fica na esquerda do 1 e eu não posso esquecer a vírgula. 10 elevado a 4 zeros também tem 4 zeros, mas todos ficam à esquerda do 1 e depois do primeiro zero eu tenho que colocar vírgula. Faço isso. Só que assim funciona bem. Só precisa lembrar que depois do primeiro zero é vírgula, tá? Porque se eu não colocar vírgula, isso aqui vai parecer só 1, né? 0, 0, 0, 0, 1 dá 1. Então, sem a vírgula não faz sentido. Tudo bem. A gente já construiu a tabela juntos. Agora aqui, ó, é a ideia que eu tô falando pra vocês. Opa, eu esqueci de mudar o fundo. O fundo é branco. 10 elevado a 0 tem 0 zeros, está aqui. 10 elevado a menos 1 tem 1 zero, só que fica à esquerda do 1. Eu não posso esquecer a vírgula. 10 elevado a menos 2 tem 2 zeros, só que os dois ficam à esquerda do 1. E depois do primeiro zero, a gente coloca a vírgula. Você não pode colocar a vírgula aqui, senão não faz sentido. É sempre depois do primeiro zero. Por quê? Porque se eu coloco a vírgula aqui, isso aqui vai ser igual a isso aqui. Se você deixar a vírgula aqui, é 0,1 é uma coisa que 0,01. Tudo isso aqui é duas maneiras de escrever a mesma coisa. Então, assim, a vírgula precisa estar sempre depois do primeiro zero. Senão não faz sentido. 10 elevado a menos 3. 3 zeros à esquerda do 1. E aqui o número negativo. E depois do primeiro zero, vírgula. Elevado a menos 4. 4 zeros à esquerda do 1. E aqui a vírgula. Então, assim, quando o resumo é: quando a gente pega o 10 e eleva a um número positivo, ou seja, quando de cima é um número positivo, é só você ver qual número é esse, se for natural. Então, por exemplo, 10 elevado a 5. É só você ver o 5, coloca 5 zeros à direita do 1, porque o número vai aumentando, né? Então, por exemplo, 10 elevado a 5 vai ser 1, seguido de 5 zeros. 1, 2, 1, 2, 3. Só que quando for 10 elevado a menos 5, opa, vamos colocar um azulzinho aqui. A menos 5, isso aqui vai ter que ser igual. Agora os zeros vão ficar na esquerda. 1, 2, 3, 4, 5. Porque eu tenho 5 ali. 1. Mas você não pode esquecer da vírgula. Então fica a vírgula aqui. Tá? Então essa é a relação. É bem fácil mesmo. O que alguns de vocês tiveram dificuldade... vamos usar isso aqui agora. Olha só, resolvi fazer uma comparação de números muito grandes e muito pequenos. Olha só um número muito pequeno. A menor aranha do mundo, sim, isso aqui é um dedo, e a aranha está no dedo, ela possui um tamanho aproximado de 0,0004 metros. Olha só quantos zeros tem antes de aparecer o número inteiro. 1, 2, 3, 4. Então tem 4 zeros, a vírgula depois do primeiro zero, antes de aparecer o primeiro número diferente de zero. Então isso aqui é aproximadamente 10 elevado a menos 1, 2, 3, 4. 4. Só que, ó, 10 elevado a menos 4, a gente já viu quanto é que dá, ó. 10 elevado a menos 4, isso aqui é 1. Só que lá é 4, né? A grande diferença é essa. Opa. Se eu tenho isso aqui e eu quero transformar nisso aqui, o que eu tenho que fazer? É só você pensar. Se eu multiplicar isso aqui por 4, vai ficar 4 vezes 0 dá 0. Vezes 0 dá 0. 0, 0, 4. Então, isso aqui vezes 4 é o tamanho da aranha, que é 0,0004. Só que isso aqui é 10 elevado a menos 4. Então, ó, 4, vamos com uma cruzinha, estou usando cruzinha, vezes 10 elevado a menos 4. Porque isso aqui é 10 elevado a menos 4. Então, ó, pronto, escrevi o tamanho da aranha usando potência de 10. Isso aqui é notação científica para números muito pequenos, gente. Números muito pequenos é só você usar um negativo aqui. E aí, isso aqui, quando você se acostuma, você percebe que isso aqui é maravilhoso. Por quê? Porque 10 a menos 4, só pensar em 10 a quarta. 10 a quarta tem 4 zeros, então o que tem 4 zeros? 10.000. Como aqui são 4 zeros à esquerda, isso aqui está me dizendo que essa aranha é 4.000 vezes menor do que 1 metro. Tá? Você pega 1 metro, divide em 10.000, vai ter um tamanhozinho, você multiplica por 4, vai ser o tamanho da aranha. Então isso aqui está me dizendo que o tamanho da aranha está na ordem de 1 metro dividido por 10.000. Isso aqui é fantástico, tá? Depois você acostuma. Por enquanto vocês podem achar meio assustador, mas é tranquilo. E agora, quando a gente trabalha com números muito grandes, vocês já sabem fazer, né? Eu espero. Porque aqui, ó, esse número aqui, vamos ver. Ele tem 3 zeros. Isso aqui, vamos dizer que é praticamente zero, né? Vamos fingir que isso aqui é tudo zero.
Depois do 8 é tudo 0. Então, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tô aproximando, tá? Mas você vê que é uma aproximação bem ruim. Foi de 880 milhões para 800 milhões. É bem ruim mesmo. Isso aqui é uma coisa que 8 vezes 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Isso aqui em potência de 10 é quanto? Isso aqui, ó, tem 3, 6, 7, 8. Então isso aqui é 10 elevado a 8. Só que essa aproximação é muito ruim. O que eu posso fazer? Eu posso trocar o 8 por 8, quem é o próximo? 8. Eu não mudo nada aqui. Isso aqui, se você fizer essa multiplicação, vou até fazer um cruzinho aqui pra gente. Estou usando cruzinho, vamos usar cruzinho. Se você fizer essa multiplicação, você vai chegar em 880, vai ficar um zero aqui. Você vai chegar em 880 milhões. Então isso aqui é 880 milhões. É bem próximo disso aqui. Tá? 880 milhões e 200 mil. 200 mil para quem está trabalhando com centenas de milhões não é muita coisa. Então assim, isso aqui é bem próximo disso aqui. Então quando a gente usa a notação científica, a gente costuma usar um número inteiro menor do que 10, vírgula alguma coisa, vezes 10 elevado a alguém. Isso aqui é a notação científica mesmo. Tá? Isso aqui está me dizendo que o Homem-Aranha faturou na casa dos 10 elevado a 8 e 10 elevado a 8 vai ser na casa dos 100 milhões. Então o Homem-Aranha faturou quase 9 vezes 100 milhões, ou seja, quase 900 milhões. Só olhando aqui, depois que você se acostuma com a notação científica, você consegue analisar isso aqui e perceber quanto o Homem-Aranha faturou de verdade. E aqui é a mesma ideia. Então aqui, ó, eu só coloquei escrito o que eu estou fazendo com vocês. Vocês já devem ter visto, mas é melhor com alguém explicando, né? E deixa eu ver. Ó, 10 elevado a menos 10. Isso aqui está me dizendo para fazer 10 zeros. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Fiz 10 zeros. Mas, ó, como é negativo, a gente vai deixar eles à esquerda do 1. Então, 1 vai vir aqui. Mas, sem vírgula, isso aqui não faz sentido. Então, a gente tem que colocar vírgula. A gente coloca a vírgula onde? Nesse caso, sempre depois do primeiro zero. Tá? Então, pronto. Transformei isso aqui em número com vírgula. Mas, e se eu tiver algo como 5 vezes 10 elevado a... Vou colocar um 5 aqui também. Menos 5. Olha só. Vamos primeiro transformar isso aqui numa multiplicação para a gente não ficar confuso. Isso aqui é 5 vezes, vamos transformar isso aqui em um número com vírgula. Ó, tem um 5 aqui, eu faço 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. Como é negativo, o 1 vai ficar aqui. Porque se o 1 ficar aqui, vai ficar um número gigante. 10 elevado a menos 5 é um número minúsculo. Então 10 elevado a um número positivo grande é um número gigante. 10 elevado a um número negativo grande é um número minúsculo. Tá? Então isso aqui tem que ser um número minúsculo. Depois do primeiro zero, coloco vírgula. E agora, como é que eu faço essa multiplicação? É bem fácil. Só você fazer 5 vezes 0 dá 0, vezes 0 dá 0, dá 0, dá 0, dá 0, mais 5 vezes 1 dá 5. Então é só repetir isso aqui tudo. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, coloquei um 0 a mais. Isso. E aqui, em vez do 1, vai ficar 5. Pronto, transformei isso aqui em um número com vírgula. Agora é só você fazer isso. E aí, como é que vai ficar isso aqui? É bem parecido com isso, gente. Ah, e se eu fizer um 9,8? Agora... Tá, esse aqui não tem, esse aqui é o mestre. Quem não quiser aprender, não precisa agora. Aí você pode pular para uma outra parte do vídeo. 10 elevado a menos 4. Ó, isso aqui é uma coisa que 9,8 vezes 10 elevado a menos 4. 1 zero, 2 zeros, 3 zeros, 4 zeros. Depois um 1, não o 4 é sempre 1. E depois o primeiro zero, vírgula. Como é que eu faço essa multiplicação? Você nem precisa esquentar com a vírgula nesse caso. Você vai fazer como se fosse um 9. Então, se fosse só o 9, esquece o 8 por um momento. Você vai trocar esse 1 por 9. Então, 0, 1, 2, 3, já foi 4 zeros. Em vez do 1, 9, porque eu multipliquei por 9. Só que aqui ó, tem um 8 depois do 9. Então, eu coloco um 8 depois do 9. Pronto. Isso aqui é 0,0098. Entendeu? A vírgula aqui, ela tem um papel muito interessante. Isso aqui é bem interessante para quem tem algum interesse em ciências naturais. A gente usa bastante notação científica, então isso aqui é bem prático para notação, para ciências naturais. Vamos ver. Aqui, ó, aqui é o contrário, né? Vou fazer uns exemplos aqui.
Exemplos do professor. Exemplos do professor. Exemplos. Exemplos. Ó, vamos pegar um 0,00008 para não ficar muito difícil. Ó, 0, monte de zeros aqui, ó. Primeira parte, eu vou tirar o 8 daqui. Como? Eu coloco 8 vezes. Aí eu só repetir isso aqui. Em vez do 8 eu coloco 1. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Agora 1. Pronto. Agora eu consigo transformar esse cara numa potência de 10. Então 8 tá aqui. Eu não vou mexer no 8. Que potência de 10 que é essa? É só contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então 10 elevado a 6. Só que olha só. Os zeros estão todos à esquerda do 1. Esse é um número minúsculo. Então é menos 6. Tá? 8 vezes 10 elevado a menos 6. É só você fazer isso aqui, né? Conta os zeros. Se aqui for 1, você não precisa colocar 1, por exemplo. É 0,01. Ó, vamos contar os zeros. Tem 2 zeros. Então aqui é 10 elevado a 2, só que é tudo à esquerda, então é negativo. Aqui é 1. Eu não preciso fazer uma vez isso aqui. Não precisa. É só isso aqui, tá bom. Agora, se fosse um 2, aí eu preciso primeiro colocar o 2 aqui, isso aqui, esse número é uma coisa que 2 vezes esse número aqui, e esse número aqui eu sei que é 10 elevado a menos 2. Então, isso aqui é 2 vezes 10 elevado a menos 2. Eu estou trocando os números, tá? Isso aqui é uma coisa que isso. Se você aceitar isso, você já está quase lá. Só que isso é uma coisa que isso. Então, eu só troquei. Eu troquei um número pelo mesmo número escrito de outra forma. 10 elevado a menos 2 é um outro jeito de escrever isso. Por que eu estou aprendendo um outro jeito de escrever um número que eu já conheço? Porque é mais fácil, muito mais fácil, fazer multiplicação com isso aqui, ao invés disso aqui. Tá? Se você pegar números muito pequenos, dividido por outro número muito pequeno, é muito mais fácil fazer assim. Porque aí você vai fazer uma subtração e não uma divisão de verdade. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo aqui, porque eu não consigo resistir. 0,0004 dividido por 0,002. Ó, vamos transformar isso aqui em notação científica. Ó, isso aqui é uma coisa que 4 vezes 0,000. Em vez do 4 eu coloco 1. Legal. Isso aqui é uma coisa que 2 vezes. Agora em vez do 2 eu vou colocar 1. Então 0,001. Vamos lá. Só para não ficar só na teoria. Isso aqui é 4 vezes. Que potência é essa? 1, 2, 3, 4. Então 10 elevado a 4. Só que está tudo à esquerda? Menos 4. Aqui. 2 vezes. Que potência de 10 é essa? 1, 2, 3. 10 elevado a menos 3. Ó, 4. Agora a gente pode até fazer isso aqui em duas frações. Mas enfim. 4 dividido por 2 dá 2. Já fiz essa conta, me livrei desses daqui. 2 vezes. Agora 10 elevado a menos 4 dividido por 10 elevado a menos 3. Agora, como é uma divisão, tem que fazer uma conta de menos. Aí é um ponto que talvez vocês fiquem com medo. Por quê? Porque eu vou ter que fazer isso aqui. Olha a conta que eu vou fazer. Em vez de fazer essa divisão, eu vou fazer uma subtração desse cara menos esse cara. Mas aí é subtração de negativo. Ó. Menos 4 subtraído. Vou até colocar aqui. Ó. A gente já, não, eu vi isso com sétimo. Subtraído do número negativo menos 3. Ah, professor, não sei como fazer isso. Você pode colocar na calculadora, mas eu só vou repetir o 2 aqui, que eu não vou mexer no 2. Mas como é que a gente faz essa conta aqui? Menos com menos dá mais. Então isso aqui é uma coisa que menos 4 mais 3. Ó, eu tenho 4 negativo e dei 3. Eu continuo devendo 1. Então isso aqui é 10 elevado, o resultado dessa conta, menos 1. Se eu quiser transformar isso aqui em número com vírgula, fica, ó, 10 elevado a menos 1 vai ter um zero só, e depois 1, vírgula depois do primeiro zero. Isso aqui é uma coisa que 0,2. Então, essa conta imensa e assustadora vai dar 0,2. E a gente só fez, na verdade, a gente só fez uma multiplicação fácil, que é 4 dividido por 2, e uma conta de menos. A dificuldade nesse caso é que era uma conta de menos com números negativos. E aí você começa a se tocar. Por que eu aprendo conta de menos com números negativos? É porque para fazer divisões de números muito pequenos mesmo, a gente vai ter que saber fazer subtração de números negativos.
tá? Porque essa conta é muito difícil de ser feita, mas essa conta é fácil. Mas, professor, o computador consegue fazer. O computador tem as suas limitações, tá? O computador ele gera o que chamam de erros de aproximação. Então, quando os números são muito pequenos, o computador não consegue fazer conta muito bem. Ou quando os números são muito grandes. E é pior ainda quando tem um número muito grande e um número muito pequeno para o computador fazer conta. Ele erra legal. Então, assim, é bom saber fazer isso aqui, porque às vezes, dependendo do que você vai fazer da sua vida, um computador não vai te ajudar tanto. Pode te dar mais problema do que te ajudar. E vocês podem não acreditar, mas dá problema mesmo. Tem vezes que dá um problema sério por conta disso. Então, às vezes, você vai ter que fazer conta no papel mesmo. Mas, mesmo que você não faça conta no papel, é bom para você ter uma ideia, uma noção de como operar esses números muito grandes ou números muito pequenos, tá? E também a notação científica aparece por aí, gente. Se vocês abrirem lá, volume do Sol, volume de Júpiter, volume disso, ou população da Terra, ou população de formigas na Terra, ou tamanho do coronavírus, vai aparecer sempre uma potência de 10. Tipo, tamanho do coronavírus, provavelmente vai aparecer algo assim, tipo, alguém vezes 10 elevado a menos 9. Algo assim, entendeu? Ou assim, nanotecnologia. O que é nanotecnologia? É o que trabalha com 10 elevado a menos 9 metros. E o que significa isso? Se você não souber, você não vai fazer ideia do que isso aqui está me dizendo. Isso aqui 10 elevado a menos 9, vou ter que colocar 9 zeros, depois 1 e vírgula depois do primeiro zero. Vai ter um monte de zeros aqui. Então isso aqui é um número muito pequeno mesmo. Bom, enfim, tô me empolgando, né? Se eu me empolgar, vocês vão dormir. Bom, mas enfim. Quem tiver dúvidas a respeito disso, quem achar interessante, quem quiser falar sobre isso, não fica triste ou com vergonha de me mandar mensagem, porque eu adoro falar sobre isso. Adoro falar sobre matemática, adoro falar sobre aplicações da matemática. E eu adoro quando alguém me pergunta essas coisas, tá? Então quem tiver dúvida pode me chamar. Quem não tiver, só usa esse vídeo para fazer as atividades. Com os exemplos que eu dei, eu acho que vai ficar mais fácil. E é isso. Bons estudos. Eu espero que vocês fiquem bem. Eu espero que vocês consigam fazer a atividade. Eu espero que vocês se interessem pela atividade, tá? E espero também que o áudio também esteja bom, porque eu não quero refazer isso aqui. Bom, é isso. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês. E até segunda-feira. Tchau, tchau.